Boa tarde, mais um podcast, mais um esclarecimento sobre cirurgia plástica e hoje é cirurgia plástica ligado à psicologia. Convidamos a doutora Adriana para participar desse podcast, para esclarecer muito e, de uma maneira ou outra, mostrar que a cirurgia plástica está intimamente ligada ao nosso psicológico. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor Jorge. É um prazer estar aqui com você, né? É um grande mestre aí da cirurgia plástica e a gente poder falar um pouquinho sobre a importância, né, da psicologia na cirurgia plástica. Que bom. Eu gostaria muito, doutora, que você esclarecesse aos nossos pacientes, aos nossos ouvintes, né, e sobre a cirurgia plástica a psicologia na cirurgia plástica, onde você pode auxiliar os nossos pacientes. Tá, hoje em dia a gente vê muito a importância de uma preparação, né, um pré-operatório na psicologia para uma cirurgia plástica. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa investigar com aquele paciente o que ele está realmente buscando. Se existe uma disfunção corporal, né, disforme, se existe algum transtorno, uma depressão, uma ansiedade, porque muitas vezes a pessoa ela está vendo um defeito, né, algo ali que não existe ou que tem uma grande proporção para a pessoa, né? Ou então também é mais aquela cobrança da sociedade, né? Que hoje em dia as redes sociais, a mídia, ela cobra muito isso. Então, isso é muito importante ser investigado junto ao paciente. A doutora Adriana já trabalha comigo há alguns tempos e eu, às vezes, encaminho um paciente ou outro paciente que eu sinto da necessidade desse apoio psicológico. É isso que ela está falando para nós, realmente é verdade. Porque às vezes a pessoa vai se submeter a uma cirurgia plástica achando que vai agradar a Deus e o mundo e isso é errado. Quando você vai fazer a sua cirurgia, é muito importante, né, doutora, que você goste primeiro de você, que você ame você. Você está fazendo para você, não é para ninguém, não é isso? Exatamente, né? A cirurgia plástica, a pessoa tem que ter consciência do que ela está fazendo e se ela está fazendo para ela. Existem muitos casos, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático, de uma separação, né? Aí aquela paciente procura, não, peraí, eu não quero separar, eu vou me cuidar, vou fazer uma cirurgia plástica para poder reconquistar meu marido. E ela vai, faz faz esse trabalho e não está ligado a isso. O casamento, o fim do casamento não está ligado a isso. E aí, muitas vezes, essa que não conseguiu, né, voltar esse casamento, fica ligado à frustração com a cirurgia. Né? É por isso que eu falo, a cirurgia plástica, principalmente em pacientes que são casados, é muito importante a parceria, o concordar de ambas as partes, tanto do homem quanto da mulher, porque a cirurgia, toda cirurgia, deixa um resquício, deixa uma cicatriz, deixa alguma coisa disforme que não é o natural que como você nasceu. Então, sempre tem. E a parceria é muito importante, tanto do homem quanto da mulher. Você vai melhorar a sua autoestima, né, doutora? Exatamente. Você vai melhorar a sua autoestima, mas é muito importante a valorização da companheira e do companheiro naquilo que foi feito. Por isso que eu sempre gosto, quando a paciente vai se submeter, se ela é casada, aí eu sempre pergunto, cadê seu esposo? Por que ele não veio? Porque é muito importante esse apoio pós-operatório. Exatamente. Né? Não só o pós, mas o pré também, né? O pré, não, por isso que eu tenho que sentir essa sim. paciente antes, por pós-operatório ser satisfatório. Porque o nosso psicológico, gente, ajuda muito na cicatrização, ajuda muito na recuperação. Nosso corpo está intimamente ligado à nossa mente. Exatamente. Não é isso? E hoje está se provando realmente que as pessoas que estão muito ligadas positivamente, tudo
melhora, tudo anda melhor na cicatrização. O psicológico é fundamental nas secreções de todos os componentes de cicatrização. Se você não está bem, a dificuldade de cicatrização, a dificuldade de recuperação é muito mais difícil. Né? Com certeza. Então, por isso que o apoio psicológico que você dá, principalmente a algumas pacientes que eu te encaminho, é muito importante e realmente o resultado muda, porque elas vêm mais tranquilas, elas sabem que vão ficar bem e isso ajuda muito, gente. É muito, por isso que a terapia, a psicologia está intimamente ligada à cirurgia plástica, né, doutora Adriana? O corpo e mente está ligado, né, doutor Jorge? Justamente. Então, não tem como você separar um do outro, né? Quando você está bem com um, você consegue estar bem com Adriana, o outro. como você lida, por exemplo, com um adolescente que apresenta ginecomastia? Aquela criança que está aí com seus 13, 14 anos e começa a apresentar um volume na mama, os jovens, né? E ele fica tão inibido e ele passa a não tirar a camiseta para não sofrer bullying na escola, não sofrer bullying com os colegas. Como que você lida com esse adolescente? Sim, a gente precisa fazer um trabalho, né, com essa criança, com esse adolescente, para estar entendendo até que ponto isso está prejudicando a vida social, né, desse adolescente. É aquele adolescente que está trancado em casa, que não tem amigos, né, que não sai, que realmente está sofrendo com aquilo. Então, se a gente percebe que realmente a gente pode dizer até de uma pré-cirurgia, né, porque o corpo vai continuar a desenvolver, se a gente perceber que aquilo ali vai trazer felicidade, vai trazer um benefício para aquele adolescente, a gente acaba indicando, né? Mesmo que seja adolescente, sabendo que depois provavelmente tenha que fazer algo novamente. É muito importante. A ginecomastia, ela tem crianças que evoluem e ela regride, né? Sim. Tem crianças que não regride. Não só o bullying, é muito importante os pais olharem os bullying em escola, né? A criança ficar tímida, né? Ficar exclusa dentro de um quarto. Você falou a verdade, né? Não é só isso não, orelha em abano, nariz, Exatamente. Qualquer coisa que pode acontecer com esse adolescente, é muito importante os pais estarem atentos a isso e valorizar aquilo que está incomodando a criança, né, o adolescente. É muito importante essa visão, apesar que hoje os pais trabalham tanto e correm tanto, às vezes não dá tempo para ter essa visão, Sim. né, gente? Mas a gente tem que parar um pouquinho para conversar com o filho, para olhar as necessidades, o que está incomodando, se ele alterou a atitude dele dentro de casa, ele está ficando mais excluso. Isso tudo é importante, né, Sim, doutora? exatamente. Você podia falar alguns sintomas para os pais ficarem atentos, que pode acontecer com esses adolescentes, com os bullying na escola, como que eles vão perceber isso em casa? Você podia orientar os pais. A maioria já é o isolamento social mesmo, né? O isolamento dentro de casa, você vai sentir aquele adolescente mais triste, não vai estar conversando, vai estar... aquele isolamento dentro do quarto. Apesar que hoje em dia as famílias elas estão se perdendo muito, né? Antigamente a gente tinha aquele momento de refeição, né? Aquele momento em que as famílias estavam todas juntas. Então, hoje não. Hoje, cada um tem seu quarto, cada um tem seu banheiro, cada um tem sua televisão. Os pais trabalham muito. Então, é até difícil os pais perceberem isso, porque, às vezes, aquela criança, aquele adolescente, né, ele está ali trancado dentro do quarto. Por quê? Porque ele está sofrendo um bullying, porque ele está triste, está com um problema. Mas os pais não conseguem perceber por quê? Porque é comum hoje. Hoje cada a gente até brinca, né, que antigamente a gente brigava para ver quem tomava banho primeiro. Com certeza. Né? Com quem certeza. ia na frente do carro com o pai ou com a mãe. Hoje quem ia assistir qual canal? Hoje eles querem ficar isolados, pega o computador, Sim. pega o celular, já não conversa com ninguém, fica olhando, né? A gente tem necessidade desse diálogo. Às vezes a gente Sim. também peca. Você às vezes chega em casa e esquece de desligar esse celular, você fica olhando suas chamadas, quer responder para todo mundo e às vezes esquece do diálogo familiar, né? É o que acontece não só com a maioria das famílias, né? Sim. Hoje acontece, a gente tem que estar se cobrando isso, e né? precisamos. Olha, é uma coisa que a gente até fugindo aqui um pouquinho, mas entrando no assunto,
a gente perde muito, porque nessa mesma linha, hoje em dia, cada um vai lá e faz sua refeição a hora que quer. A gente não sabe a importância que tem uma refeição em família. Não é só estar do lado das pessoas. Mas você sabe qual que é a maior importância ali? É quando a gente está ali na mesa, aí um fala assim, me passa o arroz, me passa o feijão, me passa isso. Porque a gente aprende, a criança começa a aprender que a gente vive numa comunidade e que a gente precisa um do auxílio do outro. E hoje em dia a gente está perdendo. Tem um exemplo muito bom, tem uma série na televisão que eu não me lembro o nome. O pai é o procurador da cidade, alguma coisa, os filhos, cada um é desembargador, o outro é policial, o outro é detetive, cada um tem uma função, mas as refeições são sagradas. Os netos, a família toda se reúne, almoça ou janta junto. Eu achei interessante essa mensagem que essa série passa para os telespectadores. Exatamente. Então, isso que você está falando é verdade. Nós temos que reservar esse momento da refeição, reservar o momento do café da manhã. De manhã, o café da manhã, todo mundo correndo, né? Um tem que ir para a escola, outro aqui acaba nem tomando o café direito, né? Uhum. Então, tem isso. Mas o almoço é muito importante que as famílias se reúnam, né? Muito. Isso é um dos fatores, gente. Agora, voltando à cirurgia plástica, que o fundamento nosso é a cirurgia plástica. É muito importante, gente, o acompanhamento da cirurgia plástica com a psicóloga, principalmente na evolução cicatricial e no resultado. Às vezes a pessoa fica muito instável esperando um resultado imediato e às vezes o tempo resolve muito mais que qualquer coisa, né? Exatamente. E a gente pode falar muito que uma idealização, uma expectativa irreal, ela está muito ligada à frustração com a cirurgia. Né? Hoje, você deve passar muito por isso, tem muitas pacientes que, às vezes, trazem fotos, né, de um artista, de uma pessoa que ela admira. Eu quero fazer igual, eu quero um corpo igual a dessa pessoa. E esquece que cada um tem sua estrutura, tem seus limites. Ainda mais hoje que a mídia está aí, o Photoshop modifica tanto, né? Exatamente. Mas olha, o corpo dessa fulana, olha como ficou, mas foi puro Photoshop, foi pura fake que fazem, né? E as pessoas vêm ilusionadas. Então, é muito importante essa conversa com o seu cirurgião para ele te preparar para o seu resultado, né? Com então, certeza. Isso é fundamental isso, né? E a preparação com o psicólogo também é muito importante. É muito importante, né? Muito importante. Sim. Adriana, me fala um pouquinho da sua vida profissional, onde você trabalha, quanto tempo você está aqui em Goiânia, de onde você veio, família. Fala um pouquinho de você, deixa os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho da doutora Adriana. Ok. Eu sou de Goiânia mesmo, né? Nasci aqui. Trabalhei muito tempo em banco, né? Trabalhei um bom período em banco, mas me formei em psicologia, já trabalhando no banco. E quando eu tive a minha filha, foi quando eu falei, não, agora eu vou cuidar da minha profissão como psicóloga e da minha filha. Então, eu sou formada desde 2006, mas atendo desde 2016. Meu consultório fica no Jardim Goiás, ali no edifício Brooksfield Towers, né? Eu atendo tanto adolescentes como adultos. Que bom. Olha, conhecer aí a doutora Adriana. Gente, eu encaminho muitos pacientes meus para ela e realmente os resultados assim são muito satisfatórios. É minha amiga, então eu aconselho porque ela realmente é parceira dos pacientes dela, assim como a gente procura fazer o melhor nosso. Ou seja, esse apoio, esse bate-papo para te direcionar na sua vida, a psicologia tem isso, né? Ela às vezes te escuta mais do que direciona, mas à medida que você vai diversificando, você vai perdendo o seu eixo, ela te dá uma mãozinha, te coloca no seu eixo novamente e te ajuda. Aí está a nossa psicologia, principalmente agora depois do Covid. Você deve estar assim com muitos pacientes que passaram muitos problemas familiares, porque na realidade o pessoal, nesses 2 anos, o pessoal voltou para dentro de casa, né? E aí entra os conflitos, né? Quando você convive muito dia e noite, começa a aparecer os conflitos e aí realmente temos problemas psicológicos. Outra coisa, né, doutor Jorge, assim, da importância da terapia é porque as pessoas são muito carentes na escuta.
né? As pessoas, hoje em dia, a gente quer alguém que nos escute. A gente pode perceber que muitas vezes a gente está conversando e você pode até prestar atenção. Na maioria das vezes, a gente não está escutando o outro, a gente está esperando a nossa vez para falar. Então, isso, a questão da escuta na terapia, isso é muito válido, é muito importante. Né? E é onde você deve ter Exatamente. atuado muito nessa fase, né? Então, Sim. é fundamental essa psicologia, principalmente os pacientes que agora que terminou a pandemia, terminou o Covid e voltaram para o centro cirúrgico, voltaram para os cirurgiões plásticos, esse apoio da psicologia junto é fundamental para que você tenha um resultado melhor, para que você tenha um acompanhamento melhor e principalmente as crianças que realmente voltaram para o banco da escola e estão sofrendo muito bullying, né? Os pais Exatamente. ficarem atentos a isso também, para poder diferenciar aquilo que está incomodando e onde está incomodando e qual o ambiente que está incomodando, né? Com certeza. E é importante a gente falar um pouquinho também, que eu vejo, é a questão das mídias, né, da rede social, que hoje ela tem um papel muito importante na vida das pessoas, né? Hoje as pessoas se veem mais em chamadas de vídeo, na rede social. Então, a busca da cirurgia plástica entre os jovens, ela vem aumentando muito. Até mesmo por essa exposição nas redes sociais. E outra coisa também é que a cirurgia plástica, ela entrou no rol do consumo. Ela não é só a questão corporal, mas ela faz parte também do consumo. Hoje, os jovens eles se perguntam muito: será que eu troco meu celular? Será que eu troco meu carro? Eu faço uma viagem ou eu faço uma cirurgia plástica? Porque ela está nesse rol do consumo. E o consumo é onde te coloca qual a sua posição no mundo, né? Qual é o seu estilo de vida, qual a sua posição social. Então, isso também está muito ligado, né, na questão da cirurgia plástica, da procura dela. É verdade, o que ela falou é verdade. E outra, o cirurgião agora, ele expõe mais os pacientes dele, ele expõe mais os resultados. Gente, vão com calma. Mídia é mídia para qualquer profissão. Então, é muito importante que você tenha noção daquilo que você quer. Não se engane com os resultados. Os resultados, às vezes, são maquiados. Então, fiquem bem atentos a isso e vê o que você vai oferecer para o seu cirurgião e o que ele pode te devolver para você na cirurgia. Então, não se deixem enganar pela mídia, não se deixem enganar pelos fake, pelas cirurgias de pré e pós-operatório. Isso é muito, muito perigoso. Então, cada paciente é paciente, cada cirurgia é uma cirurgia e cada paciente é importante você estar bem com você mesmo antes de você fazer qualquer procedimento, gente. A psicologia vai te ajudar nisso, ela vai te centralizar naquilo que você realmente quer e se é o momento de fazer a cirurgia. Não é isso, doutora? Exatamente. O nosso papel como psicólogo é na elaboração da autoestima, né? E se aquela cirurgia é algo que você quer, que você realmente vai te fazer bem, claro, ótimo, vamos fazer. Consciente. Consciente. Isso é muito importante. Se isso é para você, se isso vai te fazer bem. Que bom. Bom, o bate-papo foi agradabilíssimo. Vou explorar um pouquinho a doutora aqui, vai saber. Doutora, o que você pensa do futuro? Futuro, eu penso em poder ajudar muitas pessoas no campo da psicologia, né? Eu vejo que a humanidade está muito carente disso. Então, a minha vontade é poder ajudar cada vez mais a humanidade. Que bom. E a gente fica muito feliz. Uma resposta bem colocada, pensando no futuro, pensando em ajudar. E eu sempre penso isso. O que eu não posso fazer, eu tento ajudar. A gente faz o melhor de nós. Então, doutora, no final desse bate-papo, eu gostaria de saber o seu telefone do seu escritório, porque tem muita gente que vai me ligar, vai perguntar, e você já passa aqui em vídeo para todo mundo saber qual o número que eles podem entrar em contato com o seu consultório. Ok. Pode estar entrando em contato no meu número, tá? O WhatsApp, ligação, é 62
98111-0488. Olha aí, está dado o recado. Você pode despedir dos nossos telespectadores. Ok. E agradecer eles estarem assistindo a gente, né? E logo nós vamos ter mais outro podcast e ela volta conosco novamente para esclarecer mais dúvidas, tá, Gina? Nós vamos convidá-la novamente. Ok. Eu queria agradecer primeiramente ao Dr. Jorge, né, que é um mestre na cirurgia plástica, é um mestre aqui, né, em Goiânia, não só em Goiânia, mas no Brasil também. É muito prazer estar aqui com ele, com toda a equipe daqui da Belcorp. E agradecer a vocês que estão assistindo e me colocar à disposição, sim, para poder estar ajudando no que for necessário. Então, gente, muito obrigado pela vocês perderem esse tempo aí conosco, assistindo a gente. Nós voltamos semana que vem. E um beijo no coração e esperamos que a gente tenha esclarecido um pouquinho mais a importância da psicologia dentro da cirurgia plástica. Um beijo no coração a todos.